Senhor. Hoje vamos falar sobre a Igreja de Jesus. Então, eu falei, 3 semanas seguidas sobre Israel e a Igreja 1, Israel e a Igreja 2, Israel e a Igreja 3. E hoje eu falei, será que eu não precisaria de esclarecer mais sobre o que é a Igreja de Jesus? Então eu vou tentar, é um tema extremamente amplo, é um tema que ocupa muitas mentes teológicas, é um tema de discussão ao longo desses 2000 anos, mas eu vou aceitar o desafio e, assim, apresentar algo que me tocou, que mexeu comigo. Então eu vou falar um pouquinho sobre o começo da igreja, alguns versículos, e vou chegar no versículo que me tocou muito para me ajudar a compreender o que é a Igreja de Cristo, porque eu acho que esse é um grande desafio. Então, assim, a Igreja de Jesus, quem que compõe a Igreja de Jesus? Aqueles que amam a Jesus e que querem ser como ele. E olha, essa igreja foi representada como um corpo que tem partes diferentes em praticamente tudo, em tamanho, em função, em importância, mas todos fazem parte. Então você vai me perguntar, não, mas então tem uma coisa mais importante que a outra? Teoricamente, a gente podia dizer que sim, não, o cérebro é o mais importante. É o coração. Mas no corpo, essa imagem, ela nos ajuda a compreender que cada parte tem o seu papel, a sua função e a sua importância, mesmo que outros julguem que não é tão importante, mas a essa importância é Jesus que dá. Então, a igreja é o conjunto de pessoas que amam Jesus. Então, sabemos que todos temos dons e talentos distribuídos por Jesus. E olha, eu vou te dizer, ele não é burro. Ele não distribuiu errado. Ele sabe o que está fazendo. E, desculpem, eu vou fazer um passar aqui a lembrança da parábola dos talentos. Ele deu para uma pessoa 1, para outra 2, para outra 5. Quando ele veio perguntar, o que tem 2 multiplicou para 4, 5 multiplicou para 10, e aquele que tinha 1, ele achou que o talento dele não era importante. Não, é melhor eu enterrar. Mas ele falou assim, olha, independente do tamanho, de quantos talentos você recebeu, você tem que frutificar, multiplicar. Então, assim, é algo, vamos dizer, desafiante, porque assim, a gente entender na mente não quer dizer que a gente entende de fato e pratica de fato. É um desafio para a gente tentar viver isso. Então, essa imagem de corpo, a gente podia ficar falando horas e horas e horas, mas assim, o que é importante nela? O bom funcionamento do corpo depende do funcionamento de cada parte. Então, assim, eu gosto de pensar no dedo mindinho, do pé esquerdo, a unha. Eu lembro meu pai que a unha dele, assim, quase a gente não enxergava, era uma dificuldade para cortar, ele pedia para a gente cortar a unha dele. E parece que quando a gente vai ficando mais velha, essa unha vai diminuindo. Não é que ela perdeu o valor, ela é importante, só que ela não aparece com uma grande importância. Então, o meu objetivo aqui é que cada um pudesse olhar para si mesmo, olhar para Jesus e decidir focar nele, em ser parecido com ele. Isso é possível, por quê? Porque há o Espírito Santo de Deus. Ele não lança nenhum desafio, não fala nada que não seja possível. Então, ele deixou o Espírito Santo com a gente. Olha, antes de prosseguir, vou pedir para você ver
ver o vídeo até o fim e saber que o plano de Deus é se relacionar conosco. Ele morreu por você, por mim. Então eu vou te pedir para você assinar o canal, clicar no sininho até ele ficar preto, aí você não perde nenhuma publicação, né, da Congregação Amada do Senhor, que está lá tanto no canal do Facebook quanto do YouTube. E vou pedir para você compartilhar a página, assistir o vídeo, comentar. Quem sabe nesse exato momento tem alguém que precisa de ouvir essas palavras. Então vamos lá. A Igreja de Jesus, ela já existia antes de Paulo ter um encontro com Jesus. O meu foco aqui, aquilo que me marcou, é o encontro de Paulo com Jesus. Então só que esse encontro já aconteceu, assim, e foi, assim, um tanto depois de que Jesus tinha morrido e ressuscitado. Então, eu vou fazer uma descrição, assim, rápida, né? Até chegar nesse ponto. As raízes da Igreja é Jesus Cristo. Então, assim, alguns falam hoje, Jesus não fundou uma igreja, ele não foi lá no cartório e falou, eu quero registrar um CPF aqui, que, né, para alguns hoje essa é a marca da igreja, mas não era naquele tempo. Então, o que Jesus fez? Ele se manifestou, ele manifestou a graça de Deus, ele veio aqui ao mundo para se relacionar com Deus, para cumprir todas as promessas que haviam sido feitas nos profetas, nas escrituras. Então, assim, Jesus, ele realizou o plano de Deus. Então, o que ele fez? Ele treinou 12 pessoas para serem seus seguidores. Ele também espalhou para os 70, ele não ficou só nos 12. Então, Jesus viveu aqui. E essa vida dele aqui transformou tanto aqueles homens que eles quiseram e foram e seguiram e quiseram viver como Jesus viveu. Então, assim, a igreja não é um CNPJ. A igreja são as pessoas que amam Jesus, que se reúnem, porque ele mesmo, assim, é uma atração que Jesus provoca em nós. Porque se somos corpo, cada parte é importante, cada parte precisa de dar sua contribuição. Né? E vocês podem ler, há muitas passagens sobre isso, sobre, né, o corpo que não pode, o olho falar para o pé que não é parte do corpo, porque não é pé, né? É tipo assim, lá embaixo, pé vale menos, suja, né? Então, ele vai explicando em detalhes. Então, assim, ele ensinou, ele viveu, aquelas pessoas creram e quiseram viver como ele. Então, nesse sentido, ele é o fundador da igreja, mas ele nunca pôs um tijolo sobre o outro. Não quer dizer que eu sou contra isso, mas ele não fez, né? Então, ele morreu, ressuscitou, e quando ele subiu, ele deixou o Espírito Santo. Ele demonstrou, deu poder, né, para a igreja. Então, agora vamos a alguns versículos que vai falar da igreja em Atos. Atos é o quê? É um livro chamado Atos dos Apóstolos, que todos os estudiosos apontam que foi Lucas que escreveu. O segundo livro, Lucas escreveu o Evangelho de Lucas e também Atos. Lucas, pelo que se sabe, não era uma pessoa assim de ascendência judaica, né, que era judeu, mas ele acompanhou, ele viveu, ele no evangelho dele, ele dá uma ênfase muito forte ao Espírito Santo, ele fala coisas que os outros não falam, ele fala do tempo de Jesus antes, né, dele como criança, ele fala de Maria, ele fala das pessoas, né, que reconheceram Jesus ainda criança como o Messias, né? Então ele continua o seu relato
E eu quero chegar em Atos 1:8. O que está escrito? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Gente, isso é o quê? Ele promete o Espírito Santo aos seus discípulos, capacitando-os para serem suas testemunhas em todo o mundo, até os confins da terra. Então, o Brasil hoje é esses confins da terra. É para além da Judéia e Samaria, onde aconteceu a maior parte, né, do ministério de Jesus. Então, mais um tiquinho. Atos 2:1-4. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então, é um momento, né, que é chamado Pentecostes, que foi o cumprimento da promessa de Deus, que o Espírito Santo desceria sobre eles. Provavelmente, né, 10 dias depois da ascensão de Jesus. Mas aqui o foco é mostrar que Deus, através de Jesus, seu Filho, se manifestou em carne, veio aqui na terra, cumpriu seu propósito, seu chamado, foi embora e não nos deixou órfãos, deixou com o Espírito Santo. Todos, alguns pontos aqui, todos ficaram cheios do Espírito Santo. E o som, a imagem, o vento, a palavra espírito, no hebraico é ruach, é vento, né? Tem passagem que fala, você não sabe aonde está, mas ele existe. Então é algo assim extraordinário. Então o Espírito Santo é derramado, né, sobre os discípulos, e ali tem o dia de Pentecostes, tipo, marcando o nascimento da igreja. E aí vou continuar mais um tiquinho. No capítulo 2, Pedro vai fazer o sermão, ele se levanta, todos os discípulos se levantam com ele. Já mostra uma unidade assim maravilhosa. Quem é que se levanta, que os outros, antes de saber o que a pessoa vai falar, levanta também. Ou seja, eu concordo, eu apoio, eu estou com você. Então é algo extraordinário que o Espírito Santo de Deus fez a unidade do corpo, fez as pessoas serem as mais diferentes possíveis. Você sabe que o Simão, o Zelote, era aquele que estava disposto a matar os romanos, porque precisava de restaurar o reino a Israel. Você sabe que tem Mateus, que trabalhava para os romanos, que era cobrador de impostos, quer dizer, duas pessoas totalmente opostas. E Jesus uniu essas pessoas. Então, o pensamento político delas não interessou. Depois que elas conheceram Jesus, elas andaram em unidade com Jesus. Isso é algo extraordinário. Então, no momento que Pedro levanta-se os 12 com ele. Então, ele explicou o significado de Pentecostes. Ele foi lá em Joel 2:18, que anunciava que isso um dia viria a acontecer. Então, ele chamou as pessoas a quê? Vamos reunir aqui, nós vamos destruir agora nós estamos mais fortes, nós vamos destruir o Império Romano, a gente vai estabelecer o reino. Não. Ele chamou ao arrependimento e à fé em Jesus Cristo. É a essência, né, daquilo que Jesus veio mostrar. Então, 3.000 pessoas foram batizadas e se juntaram à igreja. Aí agora, do verso 42-47, eu quero ler literalmente. De sorte que foram batizados que de bom grado receberam a palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 homens e perseveraram na doutrina dos apóstolos. Então, assim, não era
uma fé apenas numa pessoa, tinha um histórico, tinha uma doutrina, tinha uma palavra, tinha um ensino. Não era assim, só porque Jesus era carismático, e eu creio que era, porque como assim que ele conseguiu com um olhar chamar as pessoas? Ele falou para Mateus, o cobrador de impostos, vem e segue, e Mateus foi. Então, uma das coisas que eu mais sonho ao encontrar com Jesus é olhar para ele. Porque eu creio que o olhar dele seria algo extraordinário. Mas ele não só era uma pessoa carismática, uma pessoa, né, que atraía, porque era o próprio Deus, mas havia uma doutrina, havia uma comunhão, né, comunhão no partir do pão, nas orações. No verso 43, e em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. No verso 44, e todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Não tinha uma regra, uma lei, não existia o CNPJ e o, como fala, aquele... O que faz uma igreja? Qual é o objetivo de uma igreja, uma empresa, né? O estatuto. Não tinha estatuto. Então, aquilo, assim, o Espírito gerava espontaneamente nas pessoas. Todos que criam estavam juntos, tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens, repartiam com outros. Não tinha o movimento dos... né, de ajuda humanitária, não, isso fluía de dentro porque eles viram Jesus fazer. Então, eles faziam aquilo que eles viram Jesus fazer. E eles perseveraram unânimes todos os dias no templo, partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Então, a alegria é algo, é uma marca da igreja. Eles louvavam a Deus e eles caíam na graça do povo, porque eles viviam aquilo que Jesus viveu e ensinou para eles. Não eram prefeitos, a gente sabe, se for estudar a história de cada um, né? E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iriam ser salvos. Então, os novos convertidos se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Eles queriam saber o que é mais que Jesus falava, além daquilo que eu vejo em vocês. Então, eles se dedicam a esse ensino, a comunhão, o partir do pão em orações. Eles compartilhavam seus bens e viviam em unidade. Então, assim, é algo muito extraordinário. Então, agora, né, naquele dia, 3.000 pessoas e a igreja continuou crescendo. Em Atos 3, 7, de 3 a 7, os 3 capítulos já vai falar da expansão da igreja. Pedro e João realizam milagres extraordinários, pregam o evangelho no templo, atraem mais pessoas à fé em Jesus. E aí começa a incomodar, né? A igreja enfrenta a oposição das autoridades religiosas, mas continua a crescer. Temos Estevão, o primeiro Marte, né? E aí em Atos 8 a gente já vai partir para a perseguição em Jerusalém e a dispersão, né, dos cristãos. E aí eles espalham o evangelho por toda a Judéia e Samaria. Filipe prega em Samaria, batiza muitos crentes, incluindo Simão o Mágico. E para além, só para lembrar, assim, essa expansão, né? Em Atos 8, de 26 a 40, vai contar a história do eunuco etíope. A Etiópia é a Etiópia que ainda a gente conhece. Então, ele estava lendo o livro de Isaías, Filipe explica para ele, e ele marca a expansão do evangelho para além das fronteiras do judaísmo. Então, assim, é algo muito extraordinário. Agora eu vou chegar perto do ponto, que é a conversão de Paulo. Então, Paulo era um fariseu, uma pessoa, era da tribo de Benjamim, um cara muito estudioso. Gamaliel era o seu rabino, e ele era assim muito
muito firme nas convicções dele, e ele achava que esse pessoal que estava aí seguindo a Jesus era tudo herege, que esses caras não estavam com nada. Então ele, no zelo dele, ele falou, não, o que eu posso fazer, o que eu tenho que fazer é perseguir esse povo, porque, olha aqui, eles não tem nada a ver, isso aí é uma seita. Então, em Atos 9, no verso 1 e 2, diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso encontrasse alguns que eram do caminho, era como era chamado, ainda ninguém tinha dado o nome de cristãos, né? Só mais à frente vai surgir esse nome, eram aqueles do caminho, o caminho, né? Quem é o caminho? É Jesus, a verdade e a vida, né? Então, tanto homens como as mulheres, ele iria levar preso para Jerusalém. Então, aí vem aquilo que eu quero mostrar e que o Espírito Santo me ajude a transmitir aquilo que eu quero, que eu consiga, né? Então, o Atos 9, eu vou ler do verso 3 a 9, e aí eu vou focar no versículo 4. Indo ele de caminho, aconteceu que, ao aproximar-se de Damasco, subitamente o cercou um resplendor do céu, de luz do céu, e caindo por terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Os homens que o acompanhavam ficaram atônitos, ouvindo, na verdade, a voz, mas não viram ninguém. Saulo levantou-se do chão, abrindo os olhos, nada podia ver, guiado pela mão, foi levado para Damasco. Esteve ali 3 dias sem ver, não comeu nem bebeu. Então ele teve esse encontro dramático com Jesus no caminho de Damasco. Ele é confrontado, né? E uma voz que se identificava com Jesus falou: Paulo, por que tu persegues? Antes de eu detalhar o que eu quero, essa conversão de Paulo é um evento crucial na história da igreja, porque ele, de perseguidor, passou a ser um dos mais importantes, influentes pregadores da palavra, escreveu a maioria das cartas, né, do Novo Testamento. Então mostra o poder transformador de Jesus, de pegar uma pessoa que, assim, os outros ficaram até com medo quando ouviram falar de Paulo. Não, mas esse cara que eu conheço é um perseguidor, eu não vou encontrar com ele não, né? Então, a igreja, né, começou com Jesus, eu falei, né, da vida dele, da entrega dele, morreu e ressuscitou, veio a promessa, né, porque não há um justo sequer um, então ele morreu pelos nossos pecados, ressuscitou, enviou o Espírito Santo, que é no poder do Espírito Santo que nós vamos nos assemelhar a Jesus. Bom, mas e aqui? O que eu quero deixar aqui para vocês? Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele só viu o clarão, ouviu a voz e perguntou: quem que é? Quem que é? E Jesus responde: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Quem Paulo perseguia? A igreja. Jesus, então, se identifica com a igreja. Gente, isso é extraordinário. Ele fala: por que tu me persegues? Então, Jesus, ele se apresenta como a igreja. Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Isso é algo extraordinário, porque Jesus não é aquela figura carismática, embora seja, não é assim, qualquer coisa que se pensa dele, né? Alguns acham: é um anjo de luz, é um cara legal, é um profeta, é isso, é aquilo. Jesus é o Filho do Deus vivo que veio à terra, morreu, ressuscitou e há de vir e voltar. E a vida que ele viveu moveu as pessoas
a quererem ser como ele, a amá-lo. Então o foco aqui que a igreja é o quê? A reunião daqueles que amam Jesus. Então ele falou, eu sou Jesus a quem tu persegues. Paulo perseguia aqueles que eram o caminho. Ele se apresentou como o caminho, a verdade e a vida. Ele se identificou com a igreja. Então assim, pensa, eu gosto de pensar a figura de um triângulo, né? Vamos imaginar que Jesus aqui está no topo desse triângulo. Se eu estou aqui e a outra pessoa está aqui, e as duas pessoas buscam Jesus, amam Jesus, se reúnem porque amam Jesus, porque creem que são corpo, porque mesmo tendo um talento, o outro tem 5, ele fala, não, eu tenho minha parte a cumprir. Cada um, ao caminhar para Jesus, se aproxima um do outro. Então a unidade da igreja se manifesta porque a gente vai buscar a Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Então isso é assim, é tão extraordinário, porque Jesus é a igreja. Ele que criou, mas a igreja assim, não sei se eu posso dizer verdadeira, né? Porque se eu falar verdadeira, eu vou dizer que tem a falsa. E eu acho que tem mesmo, né? Mas, assim, é o amor a ele, é a identificação com ele que vai produzir o nosso caminho aqui na terra, que vai nos fazer segui-lo e querer ser como ele. Porque é a presença santa de Jesus. E eu vou ler mais 3 versos que ressaltam a questão do corpo. Porque eu creio que se a gente entender o que é a igreja, que Jesus se identificou com ela, que ela é a união de pessoas que amam a Jesus, certamente dezenas de milhares de problemas serão solucionados, porque a gente vai para Jesus, o foco é Jesus. E a gente indo para ele, a gente vai se aproximando um do outro, vai deixando de ter problemas, vai deixar de construir o seu império para focar em Jesus, vai deixar de discordar do outro, porque o reino é de Deus, não é de cada igreja, seja denominação, seja o que for. Então, em Efésios 2, o verso 21 e 22 diz assim, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. Nós somos templos do Senhor. Então, quando ele subiu e deixou o Espírito Santo em nós, e que a gente crê que Jesus é quem diz ser, ele recria o nosso espírito. E a gente então passa a ter comunhão com ele. Por quê? Porque a vontade do Pai sempre foi em todas as oportunidades, e se você ler a Bíblia cuidadosamente, você verá que o propósito de Deus é se relacionar com o homem, não porque merecêssemos, mas porque Deus quis. E desde o Éden, né, na viração do dia, Deus chamava Adão para conversar. Depois Adão falou, não quero saber desse trem não, vou criar meu próprio caminho. Deus não desistiu, ele continuou no seu processo, no projeto de restaurar, de resgatar o homem, a comunhão com ele. Então, o edifício vai falar, bem ajustado, a imagem do corpo também. Cresce para templo santo, então nós somos o templo do Espírito Santo, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Então está falando, nós somos a morada do Espírito Santo. E em 1 Coríntios 3,9 diz, porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus, ratificando aquilo que estava em Efésios, edifício de Deus. Edifício quer dizer que tem vários andares, quer dizer que ele tem uma estrutura que vai crescendo, para nos lembrar que o dia que você aceita Jesus não é o mesmo, igual a você ter 10, 15, 20 anos de convertido.
Se você é sincero e busca a palavra, com certeza áreas da sua vida já terão sido restauradas, você já vai ter sido liberto, várias coisas já vai ter acontecido. E em Romanos 12:5 fala, assim nós, que somos muito, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Que é isso? É isso, que cada parte depende um do outro. É o que eu falei lá no começo, não é que o coração é mais importante do que o cérebro, porque mesmo sem uso da mente, a pessoa está viva e tal. E aí eu não quero entrar nessa discussão. Mas a verdade espiritual profunda que eu quero conseguir transmitir é que Cristo está dentro da igreja verdadeira. Então, assim, faz sentido conhecer o que é o plano eterno de Deus. Este plano é que Ele quer, Ele decidiu, não depende de nós se relacionar com o homem. E como eu disse, toda a Bíblia mostra Deus se manifestando na terra e se envolvendo com o homem, desde o Éden até a Nova Jerusalém. Segundo, faz sentido para aqueles que se consideram igreja de Cristo estar com irmãos que compõem o corpo de Cristo. Então, Jesus vai nos atrair um para compartilhar com o outro, porque a gente depende do outro. Deus nunca dá uma revelação completa para uma pessoa. Eu vou depender daquilo que o outro sabe para me ajudar a crescer. Isso é estratégia de Deus. Ele não põe tudo numa pessoa. Eu dependo do outro. Aquilo que Deus revelou ao outro vai me ajudar a compreender. E só não vai acontecer você ter uma justificativa para falar, não, eu não faço parte da igreja, eu posso ir sozinha, agora tem muitos vídeos na internet, eu não preciso de igreja. Não faz sentido isso. Porque o verdadeiro amor por Jesus vai nos atrair. Então só vai valer se você estiver preso numa ilha como João esteve, na ilha de Patmos. Aí você não tem como ir, não tem irmão para você reunir. E o terceiro ponto é que faz sentido ser corpo de Cristo totalmente integrado ao desejo dele, que é de sermos como ele, isto é, isso é possível por causa do Espírito Santo de Deus. Então, assim, aí eu já vou concluir. Então, eu quero assim ver uma aplicação que o que devemos fazer, buscar a Deus em primeiro lugar. E esta busca, não, a gente sabe que não está longe, está perto de nós, é o Espírito Santo que mora em nós, que tem todo o recurso que Jesus derramou da igreja, com a qual ele se identificou, foi o Espírito Santo. E aí o quê? Eles perseveravam no ensino, na comunhão, na oração, tudo isso vem do estar nele, do foco ser ele. E a motivação número 1 para a igreja, para a gente ir para a igreja e compartilhar um com o outro, é porque amamos Jesus, Se eu amo Jesus, eu quero conhecer ele, eu quero estar com ele. Então, a igreja vai ser um monte de pessoas que amam Jesus e por causa desse amor a gente vai se encontrar, vai fazer parte do corpo e cada um vai ter uma função e aí a gente vai saber que é Jesus o foco e não nós mesmos. Então já vamos para o versículo-chave, é esse Atos 9, 4 e 5, que para mim foi extraordinário. Caindo em terra, ouvi uma voz que ele dizia, Saulo, Saulo, por que me persegue? Quem é, Senhor? Ele disse, eu sou Jesus a quem tu persegues. Então, Jesus se identificou com a igreja, ele é a igreja. Então, antes de terminar de fazer a oração final, eu gosto de fazer aquele, repita após mim. Eu te agradeço pelo amor incondicional que Jesus me ofereceu ao morrer, ressuscitar e deixar o Espírito Santo comigo. Eu te agradeço porque sei que estará comigo todos os dias até a consumação
dos séculos. Eu vou focar em Jesus Cristo. Eu quero ser parecida com Ele. Eu faço parte do corpo de Cristo e quero ver este corpo saudável. Eu faço parte do edifício que é a igreja de Cristo. Eu quero estar bem ajustado nesse corpo. Eu quero crescer para templo santo no Senhor. Eu quero continuar fazendo parte do templo santo no Senhor. Eu faço parte juntamente com os outros membros. Nós somos edificados para morada de Deus em espírito. Nós somos cooperadores de Deus. Assim, nós que somos muito, somos um só corpo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Então, Deus te abençoe, abençoe cada um de vocês. Tenha uma ótima semana no nome santo de Jesus, o Messias de Israel. Somos parte do corpo de Cristo, criado para as boas obras. Então, devemos fazer diferença. Não importa se é em um talento ou se 5. Deus tem plano, projeto e propósito para cada um de nós. Muito obrigada, você que chegou até aqui. Beijo no coração, até a próxima semana.